Mateus capítulo 21. Perdão, 22. Capítulo 22 de Mateus. Não era. A outra que está falando das duas. É 24. Não chegou ainda. 24. Você botou ali. Você botou e não é. Você botou isso, não é não. Mas aqui dá pra gente... Eu voltei lá para ler de novo o da noiva hoje. Que é ali, toda ali. Mas aqui nessa parábola dá pra gente ter um vislumbre, né? Sim. Do que será a parábola das virgens, né? Porque também fala de bodas aqui, né? Não vai dar pra gente aprofundar muito, mas já vamos Tem um pouco sobre isso aí, porque está muito curioso. meditando, né? Então aqui no capítulo 22, o discurso do Senhor ele continua, né? Porque mudou o capítulo que encerrou a história, né? A história continua. Na Bíblia, quando foi escrita, não havia capítulo nem versículo. Então aqui é um discurso direto. E o Senhor continua aqui confrontando os... Qual versículo? Versículo 1, né, do capítulo 22. O Senhor aqui ele continua confrontando aqui as autoridades judaicas. Quando as autoridades foram fazer aquela pergunta para ele, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Então o Senhor falou uma primeira parábola para eles, a parábola dos dois filhos, começa no capítulo 21, versículo 28. Depois falou uma outra parábola dos lavradores maus, que inicia no versículo 33 do capítulo 21. E ainda nesse mesmo contexto, ele vai falar uma terceira parábola para aquelas pessoas, para aquelas autoridades que não queriam aceitar o Senhor como o Messias enviado de Deus, que era o Salvador de Israel. E o Senhor tinha falado na parábola anterior que aquele reino seria tirado deles e seria dado a outro povo, né? Seria dado a outro povo que lhe produzisse os respectivos frutos. E o interessante é que as autoridades judaicas entenderam que Jesus falava sobre eles. Eles puderam compreender isso, e mesmo, irmão, compreendendo que Jesus falava sobre eles, eles continuaram com o coração endurecido, buscando uma oportunidade para prender o Senhor e para matar o Senhor. Mas como nós vimos aqui hoje, eu falava com a Kátia no carro, né? Nosso Deus é um Deus de misericórdia. E Ele vai insistir ainda mais um pouco. E nós vamos ver que o Senhor vai insistir com esse povo até depois que o Senhor é morto, ressuscitado e ascende aos céus. Ele vai continuar insistindo. Ele vai mandar apóstolos. Ele vai mandar profetas. E o povo sempre resistindo o Espírito Santo de Deus. Né? Então vamos entrar aqui na parábola. Porque a parábola ela tem um aspecto para nós tanto histórico quanto simbólico e profético, irmãos. Se nós formos nos aprofundar nessa parábola das bodas, uma reunião não vai ser suficiente para nós podermos extrair todo o ensinamento que essa parábola nos traz. Né? Então, nós vamos tentar extrair, nesse tempo que nos resta, né, algo para o nosso ganho nessa noite. Não tudo que ela nos traz, mas alguma coisa que o Senhor liberar para nós nessa noite, né? Então, esses judeus, eles tinham decidido deliberadamente fechar os olhos para a luz. Mas a luz ainda continuava brilhando para eles, irmãos. Como o Senhor fez na vida de cada um de nós, o Senhor insistiu, mandou pessoas falar conosco, rejeitamos, outras pessoas vieram, rejeitamos, mas um dia nós nos rendemos ao Senhor, né? Então o Senhor continua insistindo com eles. E lá em Mateus capítulo 22, no primeiro versículo, fala assim, irmãos. De novo entrou Jesus a falar por meio de parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou bodas a seu filho. Irmão, só esses dois versículos, irmãos, já que a gente já podia fazer aqui um estudo somente desses dois versículos. Porque mais uma vez o Senhor falava com eles. Mais uma vez o Senhor insistia. E a parábola que o Senhor vai trazer aqui, irmãos, é uma parábola riquíssima. Porque ela fala do propósito eterno de Deus. Porque começa assim, irmãos.
O reino dos céus é semelhante. Então aqui ele vai falar do reino dos céus, do propósito eterno de Deus. Que qual é, irmãos, o propósito eterno de Deus? Está aqui. Um rei quis celebrar bodas a seu filho. Temos aqui a nossa irmã Kátia. Roberto não está aqui. Mas eles vão aqui no mês que vem celebrar bodas, vão se casar. E aqui diz que um rei, ele quis fazer bodas para o seu filho. Isso nos fala, irmãos, do propósito eterno de Deus com relação ao seu filho. Quanto tempo, Kátia, você está se preparando aí para essa festa de casamento? É do nada, assim? É na véspera que se prepara? Não é na véspera. Há todo um planejamento, irmãos. Há todo um trabalho. Para se fazer uma festa de casamento, irmãos, não é de qualquer maneira. Se nós, mortais, imperfeitos, pecadores, como é que você quer que seja o teu casamento? Perfeito, irmão. Lindo. Cada um de nós aqui, né? Eu não tive festa de casamento, mas os que tiveram essa oportunidade. Qual é o desejo, irmãos, dessa festa? É que tudo saia perfeitamente, né? Tudo aconteça de acordo com os conformes, né? Imagina Deus, irmãos. Como Ele não queria que fosse o casamento do seu próprio filho. Então, sabe desde quando que o Senhor está preparando esse casamento para o seu filho, irmão? Desde a eternidade. Desde a eternidade passada, irmãos. Porque esse cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Né? Então, o propósito de Deus é o quê? Que seu filho se case. Irmãos, isso nos fala muito, irmãos. Por que nós estamos aqui essa noite? Antes de nós querermos nos casar, irmã Lucimar. Acho que vou sentar ali. Para poder ver a irmã Lucimar daqui, mas melhor, né? Deixa eu ver aqui. Ela está atrás da coluna ali, eu não consigo ver ela. Eu não consigo vê-la. Né? Por que nós estamos aqui? Você mais falou, porque queremos nos casar. Antes de casar, a gente precisa conhecer. Precisa conhecer. Mas tem algo mais profundo. Vamos lá? Por que nós estamos aqui, Kátia? Que nos amou. Mas aqui, a gente leu esses 2 versículos. Desses 2 versículos, a gente pode tirar algo daqui. Por que nós estamos aqui, André? Porque o reino dos céus é semelhante É semelhante. E que a gente participe com ele, né? De a um uma certo reino. vida. Amém, amém, amém. Kátia, vai lá, Kátia. Alguém tá falando, pra gente aprender mais de Deus. Amém, também. Tá tudo certo, irmão. Não tem nada errado nisso aí. Mas tem algo mais profundo, Nélio. Vamos lá, Nélio. Por que nós estamos aqui? A menina é a mais correta. Sim, claro, pô. Mas tem algo mais profundo. Irmão, a gente está aqui, sabe por quê? Porque um rei quis casar o seu filho, irmãos. Um rei quis fazer bodas a seu filho. E o filho de Deus vai casar com quem, irmãos? Tem que ter uma noiva. Por que nós estamos aqui, irmãos? Porque um rei quis casar o seu filho. Então ele começa um planejamento, irmãos, na eternidade. Com quem que eu vou casar meu filho? A noiva tem que ser conforme o filho. Tem que ser semelhante ao filho. Então o que Deus faz, irmãos? Ele cria o homem. Olha só, o que um versículo nos mostra? Irmão? Ele cria Adão. Quem é Adão? Araci. Adão é figura de Cristo. Amém, Araci? Araci está cansadinha hoje, né? Por causa do resfriado, né? Estou vendo pelos olhos dela. Mas vamos lá. Adão é figura de Cristo, irmãos. Vamos pegar a profecia da criação. Adão é figura de Cristo. Na criação de Adão, antes da criação de Eva, o que Deus falou para Adão? Ou falou de Adão? Que ele estava tudo perfeito ali, né? Amém? Não, ainda faltava alguma coisa. Não é bom que o homem esteja só. Olha só, não é somente uma história da criação, irmãos. Essa história nos fala de Cristo, porque um rei quis fazer bodas a seu filho. Então ele falou: não é bom que o homem esteja só.
Deus estava preocupado somente com Adão, irmãos? Não, ele estava preocupado com o seu filho, porque ele quis casar seu filho. Na sua vontade, porque Deus tem vontade, na sua vontade soberana, ele quis casar, irmãos. Eu não sei porquê. Eu não sei por que ele quis casar o filho, mas ele quis casar o seu filho. Ele é soberano. Ele é eterno. E até falar assim, até difícil. Mas em algum momento na eternidade, porque a eternidade não tem tempo. A gente não sabe quando foi isso. Não existe tempo na eternidade. Não existe tempo cronos. Para Deus o tempo não existe um dia como 1000 anos. Mas em algum momento, assim falando na nossa linguagem, ele quis casar o seu filho. Eu não sei porquê. Mas ele quis. Não, mas ele quis casar o filho. E para isso teve que ter a gente. Mas por que ele quis casar o filho? Eu não sei. Eu não sei explicar. Ele quis. Quem vai conhecer a gente? Quem vai confrontar Deus? Porque ele quis e acabou. E ele fez todo um planejamento, irmãos. Todo um planejamento. Para que a sua noiva, a noiva do seu filho, fosse conforme o seu filho. Irmãos, eu poderia ficar aqui 1 hora só falando sobre isso, irmãos. Ele quis casar o seu filho, mas não poderia ser qualquer noiva. Vou pegar qualquer uma aí, vou casar meu filho. Que isso? Ele é Deus, ele é perfeito. Então a noiva tinha que ser conforme o seu filho. Como que o Senhor vai fazer uma noiva conforme o seu filho, irmãos? Como que vai ser isso? Só ele que sabe. Só ele que sabe como fazer. Por isso que quando Paulo fala em Romanos, ele fala o quê, irmãos? Eu quase falei aqui, ó. Ele fala profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus desígnios, né? Então Paulo fala e a gente tem que falar Como que ele vai criar uma noiva? Com H. Como que ele vai criar uma noiva para o seu filho, irmão? Eu pensei que tu ia estar perguntando como e de onde criou essa noiva. Né? Porque de Adão ele tirou a costela. Olha só! O mistério aí. Tá vendo aí? Olha o mistério aí. Para criar Eva para Adão, que é figura da noiva de Cristo, porque Eva é figura da noiva de Cristo. Né? Vamos lá, então. Eva não é figura da igreja, tá? Eva não é figura da igreja. Eva é figura da noiva de Cristo. Noiva de Cristo é uma coisa. Igreja, irmãos, é outra coisa. A interseção entre a noiva e a igreja, a interseção. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Acho que eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas vamos lá. Como que ele criou Eva? Dá uma explicadinha rápida sobre isso aí, não? Deus teve que preparar um povo para desse povo tirar a noiva. Nem todo povo é a noiva, mas a noiva é tirada de um povo, entendeu? E essa noiva é conforme Cristo, é semelhante a Cristo. Porque quando Adão acordou daquele sono profundo, né? O lado dele tinha sido fechado, o Senhor fez uma cirurgia ali, né? A primeira cirurgia, a primeira operação, tirou uma costela, e da costela, o que a palavra disse? Vamos lá em Gênesis, capítulo 2. Os irmãos lembram? E Deus fez Eva. Vamos lá para o versículo. Capítulo 2 de Gênesis. 22. Capítulo 2, 22 de Gênesis. Algum irmão pode ler? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Amém. Olha só. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E trouxe para Adão, né? Essa palavra que transformou, irmãos, ela foi mal traduzida. Alguém tem uma outra versão que não esteja a palavra transformou? Formou. Tem a palavra formou. Alguém tem alguma outra? Ele trouxe Formou, transformou. Existe uma terceira versão que fala fez. Ele fez uma mulher. Então tem fazer, tem transformar e tem formar.
Tem fez, né? E fez. Fez uma mulher. Essas três traduções não são boas. Parece que o tradutor, quando foi ver a palavra no hebraico original, ele ficou meio confuso. E traduziu a palavra como fez, como transformou, como formou. Mas sabe qual palavra que é no hebraico, no original hebraico, irmãos? A palavra no original é edificou. Essa é a palavra. E lhe edificou uma mulher. E essa é a primeira vez que a palavra edificou aparece na Bíblia, é aqui. Mas o tradutor, quando vê a palavra, como assim? Edificar uma mulher? É verdade. Ficou meio assim, como é que eu vou botar essa palavra aqui? Edificou? Isso aqui quer dizer fazer, né? Mas quando a gente vai para o original, é edificar. Porque quando a gente vai ver em outros contextos essa palavra mais para frente, todas as traduções dessa mesma palavra é edificar. Tem a ver com construir. Tem a ver com construir. Quando a gente vai lá para Caim, fala assim, e Caim edificou uma cidade. É a mesma palavra. Que está aqui como transformou, como fez, como formou. Porque é uma palavra que fala de edificação. E o que o Senhor tem feito no nosso meio, irmãos? Não tem feito uma edificação? Então, o Pai quer edificar uma noiva para Cristo. Irmãos, isso é profundo demais. Porque quem é a noiva de Cristo, irmãos? Vamos agora saber quem é a noiva de Cristo. Vamos lá para Apocalipse. Ó, fomos para Gênesis, agora a gente vai para Apocalipse. Porque aqui a palavra é o quê? Edificou. Como é que se edifica uma mulher? Como é que se edifica uma mulher? A mulher é uma pessoa de carne, né? Carne e osso. Como é que se edifica uma mulher? Apocalipse, capítulo 19. Irmão, esse aqui é um mistério muito profundo, irmão. Ainda mais Cadê? Deixa eu ver aqui. Não. Ai, papai. 19, né? Olha só. É capítulo 21. Não é 19, não. Capítulo 21, versículo 9. Então, deixa eu ler aqui em voz alta aqui para poder gravar bem. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me mostrou, e me transportou em espírito, João falando, né? E me transformou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então essa cidade que desce do céu, ela tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, quem é a noiva do Cordeiro, meu irmão? É uma cidade que desce do céu. Por isso que lá em Gênesis falou, e lhe edificou uma mulher. E essa mulher aqui em Apocalipse fala o quê? Ela tinha a glória de Deus. Então a noiva, ela tem que ser semelhante ao noivo. O filho tem a glória de Deus. Ele é o esplendor da glória do Pai. Então a noiva tem que ser da mesma maneira, assim. A noiva tem que ter a glória de Deus em si. Quando Adão vê Eva, o que Adão fala? Vamos lá. Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Agora sim. Vamos lá? Agora sim. Gênesis qual?
Capítulo 2, 23. E disse o homem, o que disse o homem? Esta, afinal, finalmente, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Tinha a mesma natureza do varão. Osso dos ossos, carne da carne. Semelhante ao varão, porque foi tomada dele. E foi edificada para o filho. Quem edificou? O pai. Uma cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Então quem é a noiva do Cordeiro? É uma cidade. A noiva é uma cidade. Como assim a noiva é uma cidade? Negócio estranho, né? Era assim. Efésios fala sobre o edifício, né? O edifício de Deus. Nós estamos sendo edificados, irmãos. Capítulo 2, a gente lê todo domingo aqui, irmãos. Vós sendo edificados, casa de Deus. Então a noiva é uma cidade. Uma cidade com o povo dentro que foi salvo para reinar. Amém? Com o povo dentro. Mas que povo é esse, irmãos? A noiva. Mas esse povo tem que ser semelhante ao noivo. Aí vai ter esse... Como que o pai nos faz semelhante ao filho, irmãos? Né? Nós lemos em Hebreus. No domingo também. A disciplina que nos é exercitada pelo pai é para que nós sejamos participantes da santidade de Deus, irmãos. Todos os filhos de Deus vão se submeter a essa disciplina, irmãos? Nem todos. Então, nem todos os filhos de Deus serão a noiva do Cordeiro. Olha só, irmão, que chamamento que nós temos, irmão. Mas pensa que é geral, a igreja toda não é. Não é, irmãos. Mas quando ele fala que dá nome, né, para essa cidade, Jerusalém, é essa cidade que a gente conhece? Não, é a Nova Jerusalém que desce do alto. Essa Jerusalém terrenal é só um símbolo, irmão. É só um tipo da Jerusalém espiritual que desce do céu. Essa está caída, irmão. Tem nem vontade de conhecer. Mas ele vai ter um trato com esse povo. Sim. A palavra nos avisa também. Vai ser Nos alerta. destruída essa cidade. Sim. Mas aqui, não estou falando, é nem da cidade física, mas daquele povo de Jerusalém ali, que são os nossos irmãos, né, que deveria ter recebido. E aí, a gente já sabe, né? Então, quando eu me lembrei da Jerusalém aqui, que o Michael agora falou que é a Nova Jerusalém, eu estava pensando nesse povo, né, o primeiro povo que deveria recebê-lo e não o que... Eles vão ser disciplinados na grande tribulação, né? Provavelmente, né? E as testemunhas, né? Como? Esse povo vai ser disciplinado. Vai. Muito grande, né? Porque o Senhor vai tratar com eles ainda. Vão ressuscitar. Ainda o Senhor tem um trato com o povo de Israel. O povo de Israel não foi cortado totalmente. Eles vão ser reenxertados. Como está lá em Romanos, né? Mas se ele deu a chance para nós, Sim. o pecador vai dar chance para eles também, porque eles pecaram. Sim. Vão sofrer muito, né? Vão, mas no final o Senhor vai colher dali o remanescente fiel, né? Que vai glorificar o nome de Deus. E se nós lemos aqui o capítulo 21 de Apocalipse, não vamos ler? O capítulo todinho vem descrever a cidade como ela é. E fala no versículo 23: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém. As nações andarão mediante a sua luz, a luz da cidade. Do Cordeiro. E os reis da terra Trarão para lhe trazem a sua glória. Assim como aconteceu com Salomão, em toda a sua glória, que os povos em redor iam lá levar presentes, a glória de cada nação era levada a Salomão, assim também vai acontecer. Quando essa noiva descer do céu, a noiva de Cristo, né? Então tudo é um tipo, irmão, no Antigo Testamento. É o local que nós vamos habitar. Onde nós queremos habitar. Nós queremos, amém. Que o Senhor nos ache dignos, irmãos. Que nós possamos nos submeter à disciplina do Senhor. Morrer para a nossa vontade, né? Como nós falávamos ontem. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. Nós podemos declarar nós vamos, né? Amém. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Não com soberba, né?
Não com altivez, mas com humildade. Pela fé, nós queremos. Simplesmente pela fé. Da maneira que vier. Em tormenta ou em paz, ama Cristo. E nada mais. Agora eu entendi aqui, que há anos eu vinha lendo e não sabia, e agora foi esclarecido. Gálatas, Paulo fala, mas a Jerusalém Celestial. Né? celestial. É a celestial. Né? Tá aqui. Você me falou isso e me lembrou de outra passagem. Se eu não me engano, Gálatas que, irmão? Vou botar aqui no... deixa eu abrir aqui. Gálatas Olha só, ó, tremendo, Araci. 26. É tremendo, Araci. O negócio é muito profundo, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que está em Hebreus. Meia vida, né? Caramba. Eu não sei se está em Hebreus, Nós peraí. podemos ouvir isso, né? Eu não sei se está em Hebreus. É, Muitos não querem. 4:26. Mudando novela. E também quando o irmão lá se ensinou pra gente, né, cantares, né, a noiva e a filha de Jerusalém, né, também tem uma diferença. Olha só, eu achei a passagem. Tremendo, irmão. Tremendo. Essa visão a gente acha, nós somos do Novo Testamento, então nós temos a revelação, nós vimos o Senhor, nós vimos a igreja, né? Irmãos, essa revelação, irmãos, tá desde o início, irmãos. Aí, é tremendo demais. A gente viu o Senhor, a gente viu a cidade, a gente tem Apocalipse. Então a gente consegue enxergar, porque a gente tem Apocalipse 21, a gente tem o Novo Testamento. Vamos abrir lá em Hebreus, irmãos, capítulo 11. Hebreus capítulo... Aí, Nélio. É Nélio? As riquezas insondáveis. Insondáveis. Amém. Amém, filho. Bonito. Agora está sendo revelado. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Pela fé. Pela fé... Lucimar. Pela fé... Todo mundo achou? Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado... Deixa eu esperar aqui, irmã. A irmã se abrir aqui. Não achou? Vamos lá, Hebreus. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, capítulo 11, versículo 8. Cadê? O 8, cadê o 8? Isso é muito forte, né? Tá aqui, 8, achamos. Herança sem saber. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Muito forte isso, meu Deus. Pela fé, o que ele fez? Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mas por que ele fez isso, irmãos? Por que Abraão habitou em tendas? Por que ele não cavou uma edificação? Por que ele não botou um fundamento, fez uma sapata, levantou colunas, bateu uma laje e construiu uma casa ali fixa? Por que ele habitava em tendas? Ele era um peregrino que tinha que caminhar. Dê o próximo versículo, 10. Esperava a Mas cidade, ele esperava esperava a cidade que tem tem fundamentos, alicerces, da qual cujo o arquiteto e artifício edificador é Deus. Olha o que ele esperava, irmãos. Ele esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele viu a cidade celestial, irmãos, lá atrás, sem Apocalipse, sem o Novo Testamento, mas ele viu a cidade celestial. E o que ele fez? Não, que eu vou construir casa aqui nada? Eu vou habitar em tendas. Eu espero a cidade que Deus vai edificar. Ele sabia que Deus ia edificar. Mas como é que ele sabia disso, irmãos? A gente fica igual. Como é que Abraão sabia que Deus ia edificar uma cidade? Aí briga, acontece. Será que ele viu Adão e Eva e percebeu que naquela figura... Será que foi isso? Mas eu não sei. Um dia a gente vai conversar com ele. Revelação, né? Eu não sei como que ele esperava a cidade celestial, irmãos. Vou falar isso aqui porque ele já tinha visto essa cidade. Como, irmão? Como? Deus mostrou a ele, velho. Pela fé. Pela fé. E nós que temos toda a revelação, às vezes não temos a fé que Abraão teve, irmão. Verdade. Porque estremece. Que ele não tinha a revelação, né? A gente quer criar raízes nessa terra, irmãos. A gente quer se fixar aqui, irmãos. É isso mesmo.
Abraão esperava a cidade que Deus ia edificar, a cidade celestial. E a gente quer ficar. E a gente quer desfrutar dessa terra. Quase dorme fazendo plano. Irmãos, imagina, TT é a mais antiga aqui, né? Imagina o que é habitar em tendas, TT. Toda hora que tu tinha que montar e desmontar. Uma casa desmontável. O que é viver em tendas? Ah, irmão, não era fácil não. Não era não. Imagina você viver em tendas e passar uma ventania. Levava tudo. Levava tudo. Imagina chuva morando em tenda, irmãos. Lama, tudo. Mas era uma escolha que ele fez. Eu escolhi viver em tendas. É loucura, irmão. Pro mundo é loucura. Por que esse camarada está vivendo em tenda? E era rico. E uma vez o André fez um estudo. Ah, e tinha dinheiro. Olha o que a irmã trouxe aqui. E era rico. E tinha dinheiro, irmãos. Então, Irmãos, assim, eu não me contenho, né? Diante da revelação. Uma vez o André fez um estudo, a gente deu uma estudada sobre isso, e quando começaram a fazer casa, foi lá na cidade lá onde o Ló escolheu. Ló escolheu fazer casa. Sim. Ela foi se aproximando Se assim. Foi se arrebentou, aproximando. Uma obsessão dos olhos, Fazendo ó. tenda, né? Até Ó, e o negócio era bonito, hein? Porque diz que aquele lugar era bonito, hein? E ele foi fazendo tenda até chegar lá, sabe? Como o André falou aí, ó lá. Cabeçote. Olha o que o André falou. Ele foi chegando até Sodoma em tendas. Ele continuou nas tendas. Mas ele desmontava e cada vez chegava mais perto. Desmontava e cada vez chegava mais perto. Desmontava e cada vez chegava mais perto. Não é assim que o mundo cristão faz? Cada vez mais chegando perto do mundo. Ah, eu sou sim, eu vou para a igreja. Mas cada vez o coração dele está mais preso no mundo. Quando ele chegou em Sodoma, onde que ele habitou? Foi em tenda? Ah, quando ele chegou lá já não foi mais em tenda. Abandonou as tendas, irmãos. Acabou. Quem é que teve que resgatar Ló? Quem estava habitando em tenda. Abraão. Cara, olha que figura pra gente, irmão. o interessante é que ele ali, o que aconteceu? Ele se fixou. Ele fez parte ali do mundo, né? Até então não. Até então ele era livre. Ele ia aonde o Senhor levava ele. Ele e Abraão, né? Passou a ser um juiz naquela cidade. Sempre. Ah, passou a ser alguém grandioso no mundo, né? Orientador, Julgava. conselheiro. Olha o ego dele. Olha só, vamos continuar na figura, irmão. Aí. Tem muita coisa, né? Muita glória. Agora, Pedro, você falou. Não, deixa. Não muda não, segura aí. Porque eu quero continuar nessa questão de Ló. Não esquece não, né? Fala aí, não esquece não. Ele foi considerado grande no mundo, né? Julgava, ficava na porta da cidade julgando. Mas o que o mundo fez com ele no final? O que o mundo quis fazer com ele no final? Reconheceu ele como alguma coisa? Reconheceu como nada. Fizeram as filhas, não fizeram os anos. Ia matar ele. No final ele teve que entregar suas filhas. Olha só que desgraça, irmãos. Um homem entregar suas filhas para serem violentadas. Irmãos. É muita treva, irmãos. Então olha o fim dele, né? Fala aí, né? E o que as filhas fizeram com ele? Foi a recompensa. É. O próprio pai. Sim, é só desgraça. Só desgraça. O que você falou, né? A gente deslumbra, né? Essa palavra do Senhor, muita coisa, a gente está pulando aqui, né? Porque só um versículo só, é igual o que você citou, esse deslumbre, você vê, até me contar para a Tereza, né? Que é o único que eu consigo falar, né? Você vê o começo da carta de Efésios, porque está dentro do que você falou. Olha o que o Senhor diz para nós. Vocês são vocês são eleitos, vocês são escolhidos, determinados, né? Vocacionados. O Senhor nos elegeu. O Senhor colocou sobre nós tanta coisa. Isso Sim, sabe sim. o quê? Foi agora? Não. Antes da fundação do mundo. Né? Aí, só isso. O que está lá dizendo? Tudo isso é pela fé. Ninguém vai aceitar isso se não for pela fé. Conforme diz, o mundo foi criado pela palavra. Pela fé. Né? Sim. Pela palavra do Senhor. Então vem tudo, né, do poder de Deus, da fé. Isso que ele falou, antes da fundação do mundo. Entendeu? Antes da fundação do mundo. Aí tem aquela predestinação, né? Alguém julga sobre a predestinação de uma maneira, outro julga de outra. Mas é fácil de entender. É pela fé, antes da fundação do mundo, o conselho de Deus, que ele falou, quem é conselho do Senhor? Então, o coração de Deus, o beneplácito, né, os oráculos de Deus, o beneplácito de Deus, que é o conselho de Deus, é
Deus é eterno. Entendeu? Não é para agora. Então, se você ler o cabeçalho ali de Efésios, dá a impressão que foi para nós agora. Mas como ele falou, é antes da fundação do mundo, já está determinado. Porque Deus está em todo bem, em toda justiça e verdade. Entendeu? Então essas coisas parece difícil de se entender. Parece, eu quando li isso há uns anos atrás, eu achava que eu nunca ia chegar ao ponto de entender o que hoje eu entendo através, claro. Né? Tem coisa que eu ganhei em casa sozinho. Mas foi preciso de alguém também, né? Aí, por que o senhor concedeu a igreja? Mestres, doutores, né? Aí veio o que ele falou agora. Como é que Abraão conseguiu ver isso? Aí eu creio que Pedro vai dizer lá, né? Que os apóstolos, os profetas, né? Vieram antes do Senhor Jesus, profetizaram da graça, dos sofrimentos que haveria de ocorrer com Cristo, né? E dos, como é que é? Do sofrimento. E da glória que seguiria? E da glória que seguiria. Que sobrou para quem? Essa glória sobrou para quem? Essa glória sobrou para nós. Sim. Entendeu? Veja que a gente aqui no princípio falou sobre a glória ser manifestação da glória. Essa glória só nos deu. Sim. Não é quando morrer para a glória. Porque a cidade manifestou a glória de Deus. Ela tinha a glória de Deus. Por que a gente vê esses irmãos padecer como hoje? Meu irmão mandou aquele vídeo lá, assim, né? Mandou para mim o vídeo daquele irmão, né? Que teve preso 26 anos numa cadeia, né? E quando saiu com 90 e poucos anos, né? Ele ainda chegou numa reunião e ele não falou do sofrimento que ele passou durante 26. Veja bem, a gente aqui fala, eu falo, né? Do sofrimento mínimozinho que eu tenho, que nem chega a ser. É vergonhoso dizer do sofrimento que não é. Entende? O que acontece? Tu imagina o irmão sofrer 26 anos numa cadeia, num campo de concentração, ao poder ficar do tamanho de uma mão. Ele definhando, e ele sai com 93 anos e ele vai pregar. Aí ele está aqui, eu boto o vídeo para vocês depois, que pela reunião fizeram. O irmão mandou para mim aqui, irmão lá, fazer. E eu sei da história desse irmão, né? Ele vai e prega a Cristo. Ele não fala, irmãos, olha, eu sofri isso, fiquei 3 dias sem comer, 40 dias sem beber, e blá. Não. A irmã cita ela ficou assim, ó, de ver que ele falou de Cristo, ele apresentou a pessoa de Cristo. É o que Paulo fala. A mim me foi revelado o Senhor, eu vi o Senhor. Para que eu vi o Senhor? Para ficar falando que vi o Senhor? Para que eu revelasse. Que de uma forma o irmão está trazendo. Né? Não estou aqui corrigindo ninguém, né? Estou falando que tem que ir para Tereza, preciso. Hoje não, irmão Adelino de Voz, Mato Grosso. Irmão, esses últimos dias que eu tenho de vida, que é os últimos dias, entendeu? Eu estou maneira de outra. Vamos lá. A gente está na fase do lado cansaço. Está na vez que sou eu. Não. A mais velha sou eu. Você primeiro depois. Ah, é você? Eu achava que era TT. 7, 8. Ah, não, eu falei que era TT, mas não é. É, irmão. Depois o Malvino, depois o Neto, depois sou eu. Bom, esquece o Nery. Vai continuar, Nery? Posso terminar aqui? Irmãos. Vamos continuar. Não, mas eu vou continuar, mas já acabou. Já acabou. São só esses 2 versículos, irmão. Eu vou terminar lá em Hebreus, porque é tremendo demais. Não tem como avançar. Ele vai desfrutar do que o Senhor revelou já até nós. Olha só, irmãos. A noiva foi edificada, está sendo edificada, porque Eva foi edificada para Adão. E um rei quis fazer bodas para o seu filho. Essa noiva é uma cidade que vimos lá em Apocalipse. E aqui em Hebreus capítulo 11, a gente já viu que Abraão habitava em tendas, porque esperava a cidade que Deus edificaria. Vamos continuar aqui, capítulo 11 de Hebreus. Vamos pular aqui para o versículo 13. Vamos ler o 13 aqui. 11 e 13. Hebreus 11, 13. Olha só, fala assim, ó. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Eles alcançaram a cidade celestial? Foi na época deles que chegou essa cidade celestial? Foi na época do seu avô? Não, ele já morreu. Então, todos que morreram antes dessa cidade ter sido edificada, morreram nessa esperança. Aqueles que esperavam essa cidade. Então, eles morreram sem ter obtido a promessa.
Vendo-as, porém, de longe. Viram de longe, era assim. Viram de longe. E saudando-as. E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Amém. Isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou o quê? Uma cidade. Irmãos, isso é tremendo. Essa noiva é Deus que está preparando, irmãos. Uma cidade. E aqueles que viram de longe confessaram que eram peregrinos. Eram estrangeiros nessa terra. Alguém aqui é brasileiro? Ou a partir de hoje nós vamos falar que somos estrangeiros e peregrinos. Nós não temos nacionalidade nessa terra. Nós não temos nacionalidade nessa terra, irmãos. Olha quanta revelação. A gente pode levar isso para o lado da política. Né, Leão? Não, tu é israelita, sabia que tu é israelita? Israelita? Tu é. Somos israelitas? Somos israelitas. Mas que israelitas? Lá de Israel? Lá do Oriente Médio? Tá caído. Né? Da nova cidade. Israel de Deus. Irmãos, isso assim, ó, olha só como que eu tenho ganho com essa palavra agora, nesse instante. E vou confessar para os irmãos. O que essa palavra me traz? Como é que eu vou me envolver com política desse mundo, irmãos? Caramba! Nós somos peregrinos estrangeiros. Como é que eu vou ficar me detendo com política desse mundo? De Lula, de Bolsonaro, que não sei o quê. E aí? Né? Mas já sabe Nosso rei. Olha, irmãos. Nossa preocupação é outra, irmãos. É com a cidade que tem fundamento. Essa cidade aí, o que vai acontecer com ela? Lembra da estátua de Nabucodonosor? Quando vem a rocha e ferir nos pés, vai virar pó. Vai sumir assim. Mas a cidade que tem fundamento vai permanecer. E nós iremos permanecer. O que nós falamos ontem? Vamos fechar com esse versículo que nós falamos ontem. Lembrei agora. Lá em 1 João. Vamos terminar com esse versículo. 1 João. Lembra, Aline? 1 João. Deixa eu ver aqui. Onde que é? 2,16, vamos lá? 2,16, olha lá, vamos começar do 15. Quem é que vai permanecer? A cidade que tem fundamento vai permanecer. Mas quem fará parte dessa cidade, Lucimar? Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Achou assim? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, ou seja, concupiscência da carne, a vontade da carne, a concupiscência dos olhos, a vontade dos olhos, você olhou, você quer, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do... O que acontece com o mundo, irmãos? O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É esse que permanece. Porque tem fundamento, irmãos. A cidade que tem fundamento e é edificada pelo Pai para o Filho, para que ele tenha bodas, para que ele se case. Quem ilumina? o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Não precisa da luz do sol nem da lua. O próprio Senhor é a sua luz. Amém, irmãos? Amém. Amém. Eu vou ter que encerrar por aqui. Só ficamos no segundo versículo de Mateus 22. Mas,